Bom, pessoal, então, né, obrigado mais uma vez aí por estarem aqui, né? Obrigado, Juliana, né? Porque, né, veio agora, né? É a professora mais recente aqui, né? Dentro do trabalho, né? Os outros professores já participaram da qualificação, né? Então já conheci um pouco, né? Então, né, obrigado, Juliana. Ah, bom, então, o título da minha tese é a Simplified Drum Buffer Rope System Evolution Proposal for Production and Distribution to Availability, né? E esse trabalho foi desenvolvido com supervisão do professor Roberto Fernandes Tavares Neto e com supervisão do professor Dr. Moacir Godinho Filho, que infelizmente, né, por questão de agenda, não pôde estar aqui conosco, né, mas, enfim, né, eu aproveito para agradecer ele também aqui dentro da gravação. Durante a apresentação, então, eu vou falar, né, inicialmente, vou dar uma introdução, contextualização, né, sobre os problemas de pesquisa e as questões de pesquisa, né, que foram abordadas dentro do trabalho. E depois, em seguida, eu vou falar dos resultados, né, dos resultados intermediários que a gente foi alcançando, né, até o último capítulo aí, né, até o último trabalho. Então, a primeira parte aí da nossa pesquisa, né, foi o desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura para definir os gaps, né, de pesquisa e algumas coisas que a gente já desconfiava. Então, a gente desenvolveu essa revisão sistemática para confirmar que realmente, né, as nossas desconfianças seriam mesmo, né, interessantes de serem estudadas, que não havia ainda nenhum estudo. Depois, aí dentro, né, do que a gente encontrou, definiu como gap, nós desenvolvemos as outras, né, as partes 3 e 4 e 5 aqui, né, que são três artigos. O item 3 aqui, que já é um artigo que está sendo avaliado, né, por uma revista. A gente não publicou ele, nós publicamos apenas dentro de um congresso, né, aqui no Brasil. E provavelmente durante essa semana, ou talvez até hoje, sai o resultado já, porque já foi finalizado a primeira revisão. Depois vem um outro artigo, né, que é uma continuação desse artigo, do terceiro item aí, né, desse artigo, que já é uma parte mais aprofundada, né, dentro da parte, dentro do MTA, né, que é a produção para disponibilidade. E aí vem depois o quinto item aí, né, que é o último trabalho agora, que eu desenvolvi depois da qualificação, onde eu procurei trabalhar tudo que foi apontado dentro da qualificação, né, de sugestão e tal. Eu procurei trabalhar dentro desse artigo, né, e, por fim, eu vou fazer as considerações finais do trabalho. Tá? Só contextualizando, né, essa tese ela foi desenvolvida sob olhando para dentro do sistema Simplified Drum Buffer Hope, né? Então, alguns fundamentos desse sistema, né? Eu coloquei aqui alguns fundamentos. Primeiro, ele é um sistema de gerenciamento, né, da produção, da manufatura e da distribuição também. Então, ele trabalha, né, dentro dessas duas vertentes aí de uma forma integrada, né? Ele é uma evolução do sistema tambor pulmão corda, né, o Drum Buffer Hope. Ele é uma evolução no sentido de simplificar, né? Eu não foquei tanto no meu trabalho com relação a explicar isso, né, essa simplificação, mas ele trouxe alguma facilidade, né, com relação ao Drummond for Hope de trabalho, né, e ambos são baseados na teoria das restrições, né, que é amplamente conhecido aí, né, pelo pessoal da engenharia de produção, por quem trabalha com gestão da produção e distribuição. E aí, para a teoria das restrições, uma restrição é qualquer coisa que impede o sistema, né, de ter um ganho maior de dinheiro. Então, qualquer coisa que está impedindo o sistema de evoluir, no sentido de aumentar, né, sua lucratividade, é considerado uma restrição, né, aquilo que mais impede o sistema. E no caso do SDBR, né, vou chamar de SDBR aqui, né, o Simplified Drum Buffer Rope, ele enxerga o mercado como uma demanda, como a demanda de mercado, né, como uma restrição constante, né? Então, a gente pode ter uma restrição dentro do sistema quando eu tenho uma demanda muito alta e meu sistema não consegue atender essa demanda, então tem uma restrição dentro do meu sistema ali, né? Não consigo aumentar minha capacidade.
para atender essa demanda superior, né? Mas em parte do tempo um sistema ele pode ter também a sua restrição fora, né, na demanda em si e não dentro dele, né? Então ele fica nesse né, mudando a restrição para dentro ou para fora do sistema, né, de manufatura e distribuição. Tá? Então esses são alguns fundamentos. O SDBR, ele, então, como eu já disse, ele tem políticas, né, tanto para manufatura quanto para distribuição, que são semelhantes, né. Dentro da manufatura, a gente tem aqui regras específicas para make to order e make to stock, né, que no caso a gente, dentro do SDBR, a gente tem o make to availability, né, que tem algumas regras específicas para trabalhar com make to stock, né, diferentes do make to order. E dentro da distribuição nós temos o DTA, né? O DTA é um nome que nós adotamos dentro da tese, porque na literatura a distribuição, né, a política de distribuição que é definida pela SDBR não tem um nome específico, assim como tem o MTA. Então nós batizamos aqui no trabalho como DTA, né? Distribution to Availability. E o foco da pesquisa está no MTA e no DTA, tá? E os dois têm um objetivo semelhante, né, que é garantir alta disponibilidade de produtos acabados a fim, né, para atender a demanda através de buffers de estoque. Então, dentro da manufatura, né, e também espalhados dentro da rede de distribuição de bens. As questões de pesquisa, né, são 4 questões de pesquisa, eu vou explicar um pouquinho mais de cada uma dentro né, conforme eu for passando, né, pelos artigos aqui, pelos capítulos que eu for explicando. Mas a primeira questão que a gente levantou foi, né, quais adaptações e melhorias já foram propostas para o Drum Buffer Hope e para o Simplified Drum Buffer Hope Systems, né? Isso porque, lendo todo o material que já havia, né, lendo os livros, a gente percebeu que existiam algumas deficiências, só que nós não sabíamos se existiam já soluções para isso, né, dentro da literatura científica. E aí vieram as outras 3 questões. Tá? O objetivo principal do trabalho, então, é propor melhorias para a SDBR, para os métodos, né, do método de Make to Availability e Distribution to Availability, tá? Diante dessas deficiências que nós encontramos. E aí eu tenho aqui os objetivos específicos, né, que eu também vou colocando ao longo da apresentação. Então, o primeiro objetivo, né, que nós levantamos foi identificar, então, as propostas de adaptações e melhorias para o DBR e para o SDBR, né? Entender por que elas foram propostas também, né? Fazer um aprofundamento com relação a isso. E aí, a partir daí, surgiram os outros objetivos junto com as questões de pesquisa. Bom, essa primeira parte, então, que foi uma revisão sistemática da literatura, né? Tratou aí da primeira questão, né? Do primeiro objetivo, né? Que eu acabei de falar, né? Então, não vou repetir aqui. E dentro da pesquisa, né, nós adotamos o método, né, do Trunfield, de revisão sistemática da literatura, né, e dentro do texto isso está bem explicado, né, está bem claro, não vou me aprofundar, mas nós encontramos, eu procurei nessas 3 bases aqui, né, Scopus, Web of Science e Compendix, né, nós fizemos uma busca pelo termo Drum Buffer Hope em todos os campos dos artigos, né, do trabalho. Então, as nossas pesquisas foram nesse sentido, e no Scopus foram encontrados 471 artigos, né, papers, no Web of Science 97 e na Compendix 89. Em total foram 637 e retirando os duplicados 462, é um número bastante grande. E aí depois fazendo um filtro, né, lendo os artigos, aqui eu fiz uma leitura completa, né, fui fazendo uma leitura completa dos artigos para verificar se eles se encaixavam dentro dessa proposta, né, dessa ideia de propor melhorias dentro do DBR ou SDBR. Então, esse foi o principal critério para fazer a seleção desses artigos. Tá? E aí nós encontramos 32 papers. Desses 32, essa tabelinha ela mostra, né, eu fiz uma classificação
Desses 32, 87% se referem ao DBR, ou seja, a maioria dos trabalhos, né, 28 é DBR. E apenas 12,5%, 50% é referente ao SDBR. Então, assim, o SDBR, ele tem pouquíssimas, ele tem recebeu pouca atenção até o momento, né? Porque ele é um pouco mais recente, mas quando o DBR surgiu, ele foi uma coisa um pouco mais inovadora e chamou muito mais atenção, né? Foi isso que eu senti durante as minhas leituras, que o SDBR acabou ainda não chamando tanta atenção assim com relação à pesquisa. E aí eu fiz uma divisão também aqui por mecanismo, né, que foi estudado dentro de cada trabalho, fiz uma separação, e o buffer foi o mais estudado, né, o buffer é quem faz a proteção de todo, a proteção do sistema, né, com relação a atender a demanda, enfim. E ele trabalha no sentido de fazer uma proteção contra aquilo que está restringindo o sistema, ou seja, evitar que a restrição atrapalhe o atendimento da demanda ou o cumprimento de prazos, né? Bom, então por aqui dá para ver que o SDBR ele é pouco estudado, né? Enfim, e aí, dentro dessa pesquisa, surgiram vários gaps, né? Tem um resultado mais amplo explicado no texto, né? Mas o que chamou mais atenção de nós foi que, primeiro, no MTA, ele tem uma deficiência com relação a ambientes que têm tempo de setup dependente da sequência. Então, uma linha de produção que tem tempo de setup dependente, ela o MTA ele vai ter muita dificuldade de trabalhar dentro desse ambiente, né? E aí, na literatura, a gente não tem uma ferramenta que apoie o MTA nesse sentido, né? Que dê a ele a possibilidade de ser eficiente e gerar bons resultados dentro de linhas de produção com essa característica, né? Então, isso é um dos gaps que a gente trabalhou aqui. Isso para o MTA, né? E para o DTA, nós verificamos assim que ele ainda é bem imaturo, né, a respeito de sistemas, com relação a regras, a definições assim de como se trabalhar, de como se implementar ele, né. E um dos pontos mais assim deficientes que nós encontramos foi com relação ao planejamento da reposição. Então, ele não existe uma ferramenta que indique como pensar em como é que eu vou fazer reposição, né, dentro dos buffers, né, de estoque que eu tenho espalhados na minha rede de distribuição, como é que eu planejo a reposição disso? E aí, por quê? A questão é que, assim, os autores, né, pensaram o DTA, né, o Schagenheim, Detmer e Patterson, mas também outros, né, mas principalmente eles dizem que assim a reposição nos buffers que estão na rede ele tem que ser frequente para manter um baixo nível de estoque e ao mesmo tempo a disponibilidade. Mas eles não apresentam uma ferramenta de planejamento para isso. Então é complexo pensar em como fazer a reposição, mas não existe uma ferramenta de como é que a gente faz isso, né? Eles apenas citam algumas regrinhas lá, mas não tem algo que ajude uma empresa. Como é que uma empresa vai fazer isso? Né? Isso não é respondido, né? Então a gente trabalhou em cima disso. Bom, aí entrando no segundo trabalho, né, depois da revisão sistemática, onde a gente, né, intitulado Evaluating Dispatching Rules for Nature Availability Under Simplified Run Buffer Hope, a Computational Experiment. Então, nesse trabalho, a gente trabalhou, né, a gente pensou aqui, né, fizemos alguns experimentos, experimentando, né, testando algumas regras de despacho dentro do MTA, né, já que ele tem um problema com tempo de setup dependente, né, com esses ambientes, mas a gente queria saber antes se eu conseguiria colocar, mesmo um ambiente que não tem essa complexidade, né, que não tem essa característica, se eu colocasse outras regras de despacho, será que elas me dariam resultados melhores do que aquela regra de despacho que já existe dentro do MTA, né, que é trazido pela literatura? E aí nós fizemos esse teste, né, então
trabalhamos a questão aqui, which dispatch rules are suitable to be adopted by make availability, ou seja, quais regras são adequadas para serem usadas pelo MTA. E aí nós realizamos alguns experimentos computacionais, né, uma linha de produção não permutacional, Flowshop, certo? E esse artigo ele está sob revisão na European Journal of Industrial Engineering. Tá? Então, assim, só para dar uma ideia, né, de como o MTA funciona, né, de qual é a operação dele. Então, o MTA ele foi desenvolvido para manufatura. Então, tem aqui uma linha de produção bem simples, né? Tem aqui seriam aqui os estágios de produção, um estoque de produtos acabados, uma lista de ordens, né, de jobs aqui para serem priorizados e liberados para produção, tá? E aí, dentro do SDBR, a gente tem aqui ó, o drum, que é o tambor, que é a demanda, que dita todo o ritmo desse sistema, a corda, que controla a liberação das ordens de produção, para que não ocorra uma sobrecarga, né, da linha, e o buffer, que é o estoque todo no sistema, referente a cada SKU. Então, cada SKU tem um buffer que é composto pelas ordens de produção que foram abertas, pelo estoque em processo, né, que são as ordens já em produção, e pelo estoque de produtos acabados. E aqui embaixo eu tenho dois buffers, né, representados aqui. Um deles teria eu teria aqui o FGI, né, um pouco mais alto, quase todo o estoque está aqui no fim da linha já, e parte dele está ou como ordem de produção aberta ou como work in process, né, ainda sendo desenvolvido. E um outro que tem um estoque aqui em mãos, né, um FGI já bem menor, e o resto todo está sendo produzido. Nesse caso, eu tenho três cores aqui para representar qual é o grau de urgência, né, de reposição do estoque. Então, quando eu estou com meu FGI já lá no vermelho, a urgência ela é maior do que esse que eu ainda tenho um estoque em mãos maior e dá para atender a minha demanda. Então, nesse trabalho, nessa primeira parte, a gente tratou dessa questão aqui da priorização pelo status do pulmão, essa regra original, né, que eu coloquei, né, uma explicação geral, que ele depende, então, do target level, que é o nível máximo aqui de estoque, né, que ele é pré-definido, é um valor definido, cada SKU tem um. E aí eu faço a subtração aqui, né, para calcular a priorização de cada ordem de produção, né, que é P e R, e eu tenho que pegar o target level e subtrair qual é o downstream working process, ou seja, o estoque em processo daquele produto, né, que eu tenho à minha frente ali, somado ao finished goods inventory, né, o estoque finalizado dividido pelo próprio target level. Isso aqui me dá qual é o grau de emergência da minha ordem de produção, o grau de prioridade, se eu devo adiantar ela, né, ou eu posso atrasar, eu posso segurar um pouquinho mais para poder adiantar as outras. Bom, dentro desse trabalho a gente fez uma comparação com várias ordens de produção, ordens não, desculpa, com várias regras, né, de despacho. Então eu trouxe aqui as regras, essa regra é do próprio MTA, essa segunda é do MTA, mas a gente fez uma adaptação tirando o downstream WIP, né, para saber se isso, qual é a diferença, né, de resultado. Nós colocamos o FIFO, né, para não fazer nenhum tipo de ordenação lá das ordens, né, sequenciamento, e depois as outras, né, o arrival time, considera o tempo de chegada, o shortest process time, né, o SPT, o SRPT, e aí algumas combinações também, para saber se combinando as ordens, as regras do MTA com essas regras conhecidas da literatura, né, qual seria o resultado aí. E aí, o experimento foi feito em cima de uma linha Flowshop não permutacional, com 10 produtos diferentes, 7 estações. Isso foi desenvolvido no Python 3.5 com a biblioteca SymPy, né? E foram simulados 12 cenários utilizando, né, aplicando todas essas regras aqui, tá? Para cada cenário uma regra, 50 replicações, né? E aqui tem o tempo de simulação e o warm-up. As conclusões aqui foram que o PSP, que é a regra do próprio MTA, ela obteve resultados inferiores comparado com outras regras. Então, assim, a gente viu que
adotar outras regras diferentes dessa que a literatura traz pode ser trazer bons resultados, né? As regras mais eficientes com relação ao nível de serviço, que é um indicador importante, né, para o sistema, né, para o SDBR, foram as regras PSP, SPT, né, essas duas combinadas, e PSP1, SPT. Então, duas combinações aqui trouxeram bons resultados. No entanto, o PSP1, SPT tem um resultado melhor que essa outra regra, né, PSP, SPT, com relação ao tempo médio de fluxo e estoque médio no sistema. As regras SPT e RPT também alcançaram bons resultados, né, balanceando tanto o nível de serviço quanto o estoque. Então, eles alcançam um nível de serviço com menos estoque. Né. Depois, o outro trabalho, a gente, então, trouxe já com os resultados desse primeiro, né, nós criamos um outro método de despacho para o MTA, só que agora com um ambiente para ambientes com tempo de setup dependente da sequência, né? Então, foi esse artigo aqui, né? O Dispatch Method Based on Particles Form Optimization for Make to Availability. Tá? Então, nós trabalhamos a questão 3 aqui, né? Qual solução pode ser adotada pelo Make to Availability para lidar com tempo de setup dependente, né? Com ambientes. Então, o objetivo aqui é desenvolver um método de despacho para o MTA para esse tipo de ambiente. E aí nós fizemos também, baseado nesse trabalho anterior, experimentos computacionais, utilizando, na verdade, o mesmo ambiente, só que agora adicionando o tempo de setup dependente. E esse trabalho ele já se encontra, né, publicado pelo Journal of Intelligent Manufacturing. Tá? Então, o PCO, só para vocês terem uma ideia, a gente tem inicialmente várias soluções, né, que são as partículas aqui em rosa, né, e aí a gente vai executando o PSO e as partículas vão se aproximando do ótimo global, né, do melhor resultado que ela pode alcançar. E no final a gente tem um resultado aí, tá, próximo do exato. Então, o objetivo desse PSOS, né, a gente chamou de PSOS, né, que é o PSO for Sequence, é sequenciar as ordens de produção em cada máquina, nas filas das máquinas, né, entre as estações de trabalho, com tempo de setup dependente, né, e com o objetivo de minimizar a soma do tempo médio de fluxo e do tempo de setup. Tá? Então, aqui tem todo o algoritmo, né, que está bem explicado aí no texto também, desenvolvido. Aqui os experimentos e, como conclusão, nós chegamos à conclusão de que os resultados do PSOS eles realmente conseguiram minimizar o tempo médio de fluxo com relação à regra original, né, do MTA. Então, fazendo essa comparação, isso, né, numericamente foi possível perceber que ele pode trazer um resultado melhor. Ele conseguiu fazer uma redução do tempo médio de fluxo, do tempo de setup, do working process e também do target level. O target level a gente vai ajustando ele ao longo do tempo, né? Então o PSOS conseguiu fazer redução desses indicadores sem afetar o fill rate. Então ele consegue manter o mesmo nível de serviço reduzindo esses indicadores, né? Ou seja, ele pode ser aplicado nesse tipo de ambiente com setup dependente, né, no lugar da regra original do MTA. Bom, e aí chegando ao último trabalho, né, nós temos agora falando sobre o DTA, que foi o trabalho mais intenso aí, né, que demorou mais tempo e que foi bastante trabalhoso para chegar a uma solução interessante, porque aqui o SDBR ele não apresenta nenhuma ferramenta, então nós tivemos que pensar isso from scratch, né, desde o princípio, assim. E aí o título, né, foi Inventory Replenishment in the Simplified Buffer Hook System, a Solution Proposal Based on Heuristics and Linear Programming. Então, pensamos em algumas heurísticas, em uma heurística, né, e também pensamos em uma solução de programação linear. Tá?
Só para dar uma ideia, o SDBR, então, o DTA, né, aliás, ele tem aqui, então, eu tenho aqui uma rede, né, super pequena, bem simples, né, de distribuição, onde eu tenho aqui eu tenho buffers de estoque só para um SKU, então eu teria aqui um buffer de estoque maior dentro de um armazém, né, e ele está atendendo aqui vários outros pontos de estoque, né, espalhados pela rede. No nosso caso, a gente considerou que esses pontos de estoque seriam pontos de venda, né? Então, eu tenho aqui um buffer de estoque alimentando vários outros buffers de estoque espalhados pela rede. Né? Um sistema é um problema bastante complexo de se resolver, que a literatura não aponta uma solução. E aí, um buffer de estoque, nesse caso, ele pode estar em 3 pontos, né? Ele pode estar ou em planejamento, quando eu estou lá no armazém, verificando se eu vou, né, repor esse estoque, quanto eu vou repor. Então, pensando que esse buffer de estoque, se for, né, se ele for de um ponto de venda, né, da rede, né, um ponto na rede, ele pode estar ou em planejamento, né, parte dele, que seria semelhante a uma ordem de produção, ou em trânsito, né, a caminho, ou então on hand, né, seria o estoque que eu tenho ali disponível para venda, né, efetivamente, tá? E aí eu fiz uma divisão, né, aqui a gente tem o target level, que é o máximo, mas se eu tiver dentro da chegada ao ponto vermelho e zerou, eu não tenho mais estoque, eu estou considerando que eu tenho uma região, né, uma black region aqui, que isso aqui é considerado pela literatura também, tá? Bom, o DTA, então, ele procura garantir a disponibilidade dos produtos baseado numa reposição constante, então tem que repor constantemente. Ele não usa nenhuma técnica de forecast para isso, e ele monitora, né, o inventário da rede baseado apenas nos dados em tempo real, ou seja, ele tem que ficar monitorando isso para saber quais são os níveis de estoque para tomar a decisão de reposição, né? Aí, no entanto, né, assim, a solução para a reposição do DTA, ela impõe esse alto frequente, né, reposição, mas ele não se preocupa em fazer, por exemplo, balanceamento entre a disponibilidade e a lucratividade. Isso não é colocado dentro da literatura, então é óbvio que assim, né? A gente tem aí, se eu reponho mais, eu tenho mais custos, mais gastos, e será que vale a pena? Será que isso é viável? Isso foi uma coisa que a gente levantou aqui. E aí eu tenho um conflito, né? Se eu tenho uma alta frequência de reposição, eu aumento a disponibilidade, mas eu posso ter mais custos e reduzir a lucratividade. Por outro lado, se eu reponho menos, eu posso reduzir os custos, mas eu posso ter falta de estoque, né? E aí eu não cumpro o objetivo do DTA, que é garantir alta disponibilidade, né? Bom, e aí para isso nós desenvolvemos primeiro uma programação linear para poder resolver esse problema, né? Pensando nisso, em 2 fases. A primeira fase dessa programação, ela define, olha, né, para a rede e pensa e dá, né, para o gestor os produtos que precisam ser repostos, né, que precisam de reposição. O objetivo desse modelo é maximizar o total, o lucro total, né, do item, ponderado, isso ponderado pelo status do pulmão e pelo inverso do nível de serviço, tá, do red rate. O status do pulmão é assim, se eu tenho um status do pulmão mais baixo, eu tenho que ter uma prioridade maior. Então, é por isso que eu estou fazendo a ponderação, né? Esse primeiro termo aqui faz essa ponderação. E eu tenho uma outra variável, essa variável D, que determina que é a minha quantidade de reposição, né? Então, aqui eu tenho uma ponderação. E por que o inverso do red rate? Porque se o meu estoque eu tenho aqui um nível de serviço, né? Então, se eu faço uma reposição nesse momento e eu vou fazer uma reposição só daqui a 10 dias, se eu tenho estoque, se o meu estoque, eu tenho estoque para todos os 10 dias, se o meu buffer ele fica, né, os produtos, eu consigo manter os produtos durante 10 dias, ok, eu tenho ready rate de 100%, né? Eu fiquei ali com estoque 100%. Mas se isso acabou em 5 dias, 5 dias ele ficou 100.
Então, eu considero também esse tempo que ele ficou sem o estoque, por isso que é o inverso do ready rate, né? Para poder também definir o peso da minha reposição. Tá? Aí a segunda parte da programação linear é para, né, ela pega essa quantidade que foi definida inicialmente e vai definir agora qual é o roteiro, né, a rota, eu vou fazer a roteirização aqui, vou determinar a roteirização para fazer a entrega desses produtos, para repor efetivamente, né. Então, o problema que nós levantamos, né, eu não coloquei aqui, mas né, tem aí no texto, é que, assim, imagine que nós temos um, um armazém, né, um centro de distribuição, vários pontos de venda, e aí eu tenho os produtos né, para serem repostos em todos os pontos de venda. E aqui eu estou pensando que todos os pontos de venda vão comercializar os mesmos produtos. E eu tenho todos esses produtos no armazém. E no armazém eu tenho lá uma frota de veículos heterogênea, né, com capacidade heterogênea e custos diferentes também, né? Então, é uma frota heterogênea e eu tenho que fazer a distribuição desses produtos, né? E aí, qual é a rota que eu vou seguir? Quem vai fazer a entrega? Então, eu preciso tomar essa decisão de fazer a entrega, porque aí entram os custos para fazer essa reposição, né? A gente tem o custo, tem também a questão do preço em cada ponto de venda. Então, estou considerando que a gente tem um lucro aí, né, para ser calculado, que é calculado, na verdade, aqui já, né, nessa primeira parte aqui da função, da função objetivo. Né, e eu tenho aqui as restrições que eu não vou também né, entrar em detalhes agora. Enfim, a função objetiva aqui, a ideia dela né, é maximizar o lucro líquido ponderado, tá? Que é a diferença entre o total de itens do lucro dos itens, né, ponderado pelo status do pulmão, subtraindo também o total do custo variável, que é a distribuição, né, então isso é determinado pelos veículos, né, e o tanto que eles percorrem, né, o custo para cada unidade de distância, o custo o total de transporte, né, do custo de transporte e o total de custo fixo também, considerando esse custo sendo de transporte. Tá? Bom, aqui é a finalização né, da programação linear. Uma das coisas que a gente pensou aqui na programação, porque o problema né, a gente vai fazer distribuição, mas eu também tenho que garantir que essa distribuição seja viável financeiramente. E essa restrição 20, ela faz exatamente esse controle né, de viabilidade. Nós criamos esse parâmetro T que determina o quanto eu posso ter de custo sobre o lucro bruto da minha rota. Então, imaginando que um veículo vai sair para fazer as entregas, mas antes de despachar esse veículo, eu preciso verificar se o custo que eu vou ter para fazer essa entrega, ela não vai ultrapassar, né, o meu, não vai ultrapassar um determinado nível do meu lucro com relação ao lucro relacionado aos produtos que eu estou entregando. Então, ele define, né, um percentual que eu vou definir. Então, esse percentual aqui, ele está multiplicando o lucro, né, e aí o valor que eu encontro aqui, desse valor subtrai o custo de transporte variável, né, e o custo fixo de transporte. E isso tem que ser maior do que zero. Tá? Então, por aqui é possível fazer esse controle. Se eu coloco 20%, isso significa, né, 0,02 aqui para ter, isso significa que o meu custo de transporte não pode ultrapassar 20% do meu lucro dos produtos que eu estou fazendo a entrega, né, que eu estou entregando. Bom, aqui vem a segunda solução, que é um algoritmo evolucionário híbrido, né, que combina o algoritmo ALNS, né, que é o Adaptive Large Neighborhood Search, é uma busca por vizinhança, algoritmos genéticos e o K-means. Nesse caso, a ideia aqui é que o K-means, né, ele faça inicialmente uma, um agrupamento, né,
dos clientes, né, dos pontos de venda, e a partir desse agrupamento eu vou designando eles para os veículos, né, dependendo da capacidade que for necessária. Então, esse é o algoritmo geral, né, ele é bem mais amplo aí no texto, né, ele tem várias partes, mas né, só para dar uma ideia, a primeira fase dele aqui, que é definir uma população para eu poder melhorar aqui depois dentro desse while, né? Então, inicialmente a gente pensa numa população, aplicando, né, o K-means, fazendo uma divisão dos clientes, né, pelos veículos, né, que tem disponíveis na frota, né, pensando nisso. Então, eu penso em um número de soluções aqui para a população, que são soluções factíveis. Então, não tem nenhuma solução aqui que vai entrar infactível dentro do meu algoritmo genético. Todas são factíveis. E essa solução, ela traz para mim qual é a rota de cada veículo, para quem ela vai entregar e o quanto ela vai entregar, e também faz uma divisão das entregas, né? Então, um cliente pode ser atendido por mais de um veículo. E aí, aqui dentro desse while, que é o algoritmo genético, eu faço toda a melhoria dessas soluções, né? Então, tem todas as fases aqui, utilizando o ALNS, né, para fazer as melhorias, fazendo, enfim, inicialmente a gente faz uma seleção dos pais, né, são duas soluções da população, aí eu faço um crossover, né, uma alteração em cima dos dois, né, faço um cruzamento, depois eu faço o split tour, que é a divisão, a atribuição das rotas aos veículos, né, faço a geração das rotas, depois melhoro isso através de um algoritmo de educação, faço um update dentro dos operadores, né, que eu estou usando dentro do LMS, e depois intensifico ainda tentando melhorar essa solução. Seleciono aqui dentro da população quais são as melhores soluções, faço uma diversificação, né, uma mutação dentro, e depois faço um ranqueamento das melhores soluções. E no final eu tenho a melhor solução possível aqui como resposta. Tá? E qual foi a conclusão aqui? Então, dentro desse experimento, nesse experimento, né, mostrou que o Z1, modelo Z1, que é aquele que faz a seleção, voltando só aqui, né, que eu acho que esse aqui, né, modelo Z1, que faz a seleção dos produtos que vão ser repostos, né, define um mix. Esse é o modelo Z1. O modelo Z2, só para, né, relembrar, é esse modelo que pega essas quantidades e faz a roteirização. Tá? E dentro do meu algoritmo, quem faz isso, primeiro define essas quantidades, isso acontece aqui na população, e depois a roteirização eu vou fazendo aqui. Né? Faço aqui, mas depois eu altero elas aqui também. Bom, então, o modelo Z1, quando ele vai fazer a seleção, né, ele se mostrou assim, eficiente para selecionar aqueles buffers de estoque que estão nas regiões mais críticas, né? Ou na região black, que é quando eu não tenho mais estoque, ou na região vermelha, quando eu tenho estoque já bem baixo, né? Então ele fez uma seleção maior da região black, seguida depois pela região vermelha, yellow e green. Então ele seleciona um número maior de buffers que estão nessas regiões críticas, né? Instâncias com baixo nível de produto, né? Ali a gente fez testes em instâncias onde eu tinha lá uma quantidade de produtos no armazém abaixo da minha demanda, depois no mesmo nível, né, balanceado em um nível mais alto, ou seja, eu tenho mais estoque do que demanda. E aí nós fizemos a mesma coisa com a frota, né, a capacidade da frota, então algumas instâncias tinham lá frota com capacidade abaixo do que é preciso para atender a demanda, no mesmo nível, né, balanceado, e com nível acima, ou seja, excesso de capacidade. E aí nós fizemos o cruzamento, né, desses níveis. Né? Então, em instâncias com baixo nível de disponibilidade de produtos e baixo nível ou balanceado ou alto de capacidade né, da frota, apenas buffers das regiões mais críticas foram selecionadas. Portanto, o modelo, né,
prioriza os buffers que estão mais nesse nível, né? Para fazer reposição, ele seleciona os buffers que estão nesse nível de criticidade, né? Independente do nível de capacidade da minha frota, mesmo que seja baixo, ele vai selecionar aqueles que são mais críticos, né? Ou seja, mesmo que eu tenha excesso de capacidade, ele também vai fazer a seleção desses, é, desses buffers nas regiões críticas. Tá? Bom, a respeito dos resultados financeiros, houve uma diferença, né, de menos de 1% de uma solução para outra, do HIA para programação linear, né? Então, eles tiveram resultados muito semelhantes assim com relação aos resultados financeiros, mas todos eles conseguiram trabalhar dentro do percentual que eu coloquei, que foi de 20%, né? Ou 5%. Então, eles conseguiram fazer a distribuição dos produtos atingindo esse objetivo aí de 20% de custo, né, sobre o lucro. Tá? Para outros indicadores, o HEA alcançou 7% menos do que o LP no lucro bruto, então o HEA ele não consegue chegar a ter um lucro melhor do que a programação linear, né? Então, isso, na média, foi 7% menor. 1,5% menor no total de custo de transporte, então a HEA também não conseguiu alcançar um custo de transporte menor do que a programação linear, e 7% a menos no custo total de produto e do lucro bruto também. Tá? Bom, sobre, né, enfim, o LP alcançou melhores resultados, né, em instâncias com 25 pontos de venda, né, 25 clientes, e o HEA, ele conseguiu alcançar melhores resultados quando eu tenho instâncias maiores, né, com 50 POS. Né? Então, conforme eu vou aumentando o número de clientes, a heurística ela consegue ter um desempenho melhor, e aí a programação linear ela fica mais limitada. Né? No entanto, o LP alcançou, né, superou o HEA performance em termos de roteamento e resultados financeiros, mas não em performance computacional, né, que é um resultado até esperado. E isso pode, na prática, prover alguma vantagem para o HEA. Né? Então, dependendo do tamanho do meu problema, é mais interessante envolver o LP ou, se for problemas maiores, o HEA. Bom, fechando aqui, né, agora as considerações finais. Então, essa pesquisa foi motivada pelos poucos estudos sobre o SDBR e também sobre algumas deficiências que nós encontramos. Né? O principal objetivo foi propor melhorias para o MTA e o IDTA, né, que implementa o SDBR. Para o MTA, as soluções que foram propostas para priorização, elas se mostraram eficientes com relação em ambientes com tempo de setup dependente e sem essa característica também, né, sem o tempo de setup. Com relação à própria regra de priorização, política de priorização do SDBR, isso torna evidente, né, que isso deixa evidente que o MTA, que a regra de despacho do MTA, ela pode ser substituída por outras regras e trazer melhores resultados. Né? Com relação ao DTA, as soluções que foram propostas para reposição, né, nós propomos duas soluções que funcionou, né, num ambiente controlado. No entanto, a programação linear conseguiu melhores resultados nas instâncias menores e o HEA nas instâncias maiores. Né? Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo, né, que está assistindo aí e muito obrigado.